milhões de novos empregos com carteira assinada entre 2003 e 2010. Os investimentos em infraestrutura foram retomados. A venda de automóveis bateram recordes sucessivos. A construção civil renasceu. A indústria naval reúne a quarta maior carteira de encomendas do mundo. Nosso mercado figura como um dos mais dinâmicos para as máquinas destinadas à construção pesadas e à plataforma de petróleo. Inauguramos 214 escolas técnicas e 14 universidades e 126 extensões universitárias foram construídas entre 2003 e 2010. O salário mínimo teve um ganho real de 62% nos últimos 8 anos. Realizamos uma travessia histórica, evidenciada pelos 28 milhões de brasileiros que deixaram a linha da pobreza e os 36 milhões que ascenderam à classe média. A demanda popular em nosso país deixou de ser um mero segmento do mercado para se tornar um dos motores da economia. Hoje, ela responde por 45% das vendas de eletrodomésticos contra 27% em 2002 e por 42,7% da venda de imóveis contra 29,3% em 2002. O consumo se ampliou em todas as faixas de renda, mas o segmento popular cresceu 7 vezes em 8 anos. Tudo isso também teve impacto na indústria sucroalcooleira, pois a oferta da cana saltou de 293 milhões de toneladas em 2002 para cerca de 640 milhões de toneladas em 2010. Em menos de uma década, o Brasil mais do que dobrou a sua produção. Desencadeamos uma dinâmica de desenvolvimento, para a qual não faltam fundamentos sólidos de continuidade, nem vontade política de promover o seu aprimoramento. A liderança e a competência da presidenta Dilma Rousseff são a melhor garantia disso. A energia necessária ao desenvolvimento é um requisito que inquieta as nações pobres e ricas do planeta do século XXI. Nosso país desfruta de um horizonte de autossuficiência e versatilidade único. Minhas amigas e meus amigos, poucos países dispõem dos trunfos que temos para equacionar e vencer os grandes desafios de suprimento energético, que condicionam e determinam todos os demais fatores num ciclo de expansão e investimentos. Esse é o Brasil que estamos construindo. Um país soberano e autossuficiente em energia e em cidadania. O nosso compromisso e a nossa aposta na bioenergia não é fruto do improviso, nem da conveniência política. Tem uma longa trajetória, exigiu decisões importantes da política pública. Já na campanha de 2002, dizíamos que uma das prioridades da nossa candidatura era o resgate da agroenergia brasileira. E o dissemos no momento desfavorável, quando o combustível da cana-de-açúcar sofria o descrédito do consumidor e padecia de abandono pelo Estado brasileiro. O preço do petróleo, naquele momento, havia recuado para a faixa de $23 por barril. Talvez as nossas autoridades imaginassem, então, que as cotações jamais subiriam novamente. Hoje, elas são 5 vezes maiores. O certo é que não existia no Estado brasileiro uma visão estratégica de que o nosso combustível renovável desempenharia um papel decisivo no futuro da agenda mundial. O resgate do etanol como fonte de energia em nosso governo se revelou uma das mais acertadas decisões em nossa estratégia de crescimento. A indústria automobilística acreditou no etanol. Hoje, o Brasil é o 2º maior produtor mundial. Temos a maior frota de veículos movida a etanol, que é 60% menos poluente que a gasolina. E tudo isso pode ser apenas um começo diante do potencial que temos em mãos. 1/3 da energia contida na safra de cana concentra-se no bagaço e na palha, ou seja, hiberna aí uma Itaipu e meia de bioeletricidade, a ser agregada à matriz nacional
quando as caldeiras convencionais forem substituídas por unidades de alta pressão e a colheita mecânica extinguir a queimada até 2017, como no caso de São Paulo. O futuro do setor sucroalcooleiro, portanto, está na simbiose entre o etanol e a bioeletricidade. É por isso que a nossa agroenergia caminha para ser a grande embaixadora verde-amarela nas parcerias com países amigos da América Latina e da África. Apenas um obstáculo nos separa desse laço cooperativo entre mercados e nações: o protecionismo irracional dos países ricos, que no caso dos Estados Unidos taxa o nosso etanol em cerca de $1 por litro entre tarifa de subsídios concedida ao álcool do milho. A verdade é que o nosso etanol reúne condições tecnológicas, agrícolas, ambientais e de infraestrutura dificilmente equiparáveis por outra nação na corrida da bioenergia no século XXI. Enquanto o etanol da cana-de-açúcar substitui 25% da gasolina brasileira, utilizando menos de 1% da área agrícola, seu congênero, extraído do milho, precisa de pelo menos 3,5% da área agrícola dos Estados Unidos para substituir apenas 0,5% do combustível convencional. Na União Europeia, seria necessário realocar quase 75% do espaço agrícola para alcançar modestos 10% de substituição da gasolina e do diesel ali consumidos. Meus amigos e minhas amigas, a indústria brasileira é a mais eficiente, a mais preparada e a mais competitiva nesse momento. Cabe-nos consolidar essa vantagem. E isso se faz ampliando-a com mais investimento e mais produtividade. O etanol brasileiro não é apenas um combustível, mas um caso pedagógico de coordenação bem-sucedida entre políticas públicas e iniciativa privada no desbravamento de uma nova fronteira do desenvolvimento. Decisões políticas foram tomadas para que chegássemos até o posto da liderança mundial. Criar o PROALC em 1975 foi uma decisão de Estado. Resgatá-lo em 2003 foi igualmente uma iniciativa de natureza estratégica. Vantagens como terra, sol e água sempre existiram neste país. E existem em outras latitudes do sul do Equador. O sucesso do nosso etanol comprova que vantagens naturais não definem por si só a economia de um país, que depende também do acerto das decisões das políticas públicas. Foi preciso um enorme investimento em pesquisa e desenvolvimento, não apenas pela Embrapa, mas também de entidades privadas, como o Centro de Tecnologia Canavieira. Resultou em novas variedades de cana-de-açúcar e técnicas de cultivo mais modernas. Assim, a produtividade da cana-de-açúcar em São Paulo chegou a mais de 83% de tonelada por hectare na safra passada, quando era de 65% tonelada por hectare em 1975. Se dependesse dos críticos do etanol, não teríamos criado o PROALC em 75. E é importante lembrar que eu era um dos críticos. O Brasil não produziria hoje entre 6 e 7 mil litros desse combustível por hectare, contra a média de 2 a 3 mil litros nos anos 70. Se dependesse desses críticos, não teríamos criado o biodiesel, não construiríamos Belo Monte, não teríamos adotado salvaguardas para garantir a exploração soberana do pré-sal, em benefício de toda a sociedade brasileira. Minhas amigas e meus amigos, a indústria brasileira do etanol atingiu uma escala e uma responsabilidade, inclusive internacional, que exige planejamento integrado, que sintoniza o governo federal, as 470 usinas, os 70 mil pequenos e médios fornecedores de matérias-primas, os trabalhadores, o setor de equipamentos, a indústria automobilística e a rede de abastecimento. O PROALC, em seus primórdios, não foi capaz de conciliar a trajetória da lavoura da cana-de-açúcar
com as justas aspirações trabalhistas e sociais. Mas, aos poucos, esses erros foram sendo corrigidos e as condições de trabalho se tornaram mais adequadas. Um momento significativo nesse processo foi a assinatura, em junho de 2009, do Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar, envolvendo o sindicato, trabalhadores e usinas. Também avançamos bastante na garantia de que a lavoura da cana-de-açúcar não prejudique o meio ambiente. O zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, instituído em 2009, foi a resposta à crítica desinformada que faz cor ao protecionismo internacional. Todos se recordam que, no auge da crise internacional de alimentos, em meados de 2008, tentaram jogar na agroenergia e no etanol brasileiro, em particular, a responsabilidade pela explosão nos preços das commodities alimentares. Viu-se logo que era uma visão distorcida. A tese do conflito inconciliável entre agroenergia, segurança alimentar e meio ambiente foi desmentida no Brasil e pelo Brasil. Também obtivemos conquistas extraordinárias no combate à fome. Com base no exemplo brasileiro, hoje a própria Organização para Alimentos e Agricultura das Nações Unidas, a FAO, reconhece na bioenergia uma oportunidade de trabalho e investimentos para os países mais pobres. Meus queridos companheiros e companheiras, quero encerrar dizendo que em nenhum outro momento da história se assistiu uma convergência como essa entre o mercado de massa em ascensão, uma economia com firme base industrial e agrícola, uma democracia sólida e representativa e um trunfo estratégico como dispomos na área energética. Temos todas as condições de ampliar soberanamente o projeto de desenvolvimento que desejamos para o nosso querido país no século XXI. O passo seguinte da nossa história tem rumo, tem valores e tem na expansão do etanol uma de suas mais importantes turbinas propulsoras. Companheiros e companheiras, eu poderia dizer muito obrigado a vocês, mas eu não posso sair daqui sem um pequeno improvisozinho para dizer uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Uma coisa sagrada, eu acho que para mim e para nós brasileiros, é que quando a gente vive o que eu vivi, andando pelo mundo como eu andei, defendendo o etanol brasileiro como eu defendi, tentando discutir a questão do meio ambiente como nós tentamos defender, a gente percebe que nem sempre os críticos do Brasil tinham razão. Habitualmente, a gente lia nos jornais, via na televisão, de que o chamado mundo desenvolvido tinha toda a sabedoria milenar e o Brasil, na sua pequenez de apenas 500 anos, era o grande país que queria apenas destruir o planeta Terra, destruir a Amazônia, destruir o Pantanal, não cuidar de diminuir a emissão de gás de efeito de estufa. Pois bem, Deus escreve certo por linhas tortas. Todas essas frases que o Marco disse aqui, que eu falei, eu nem lembrava mais. Mas são tão boas que eu agora vou tentar recuperá-las para saber se eu falei essas frases mesmo. Mas a verdade é que se criou um processo de mentiras contra o Brasil na questão do clima que nós não podemos mais admitir. Eu lembro de como os países